Foi liberada hoje a declaração pré-preenchida do imposto de renda. E para falar sobre declaração de imposto de renda, o presidente do SESCOM, Ricardo Luiz Thomas, está comigo. Oi, presidente. Bom dia, obrigado pela visita. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Sempre um prazer estar participando aí num assunto tão importante, né, que é o imposto de renda, impacta tanto aí a nossa comunidade. Qual a importância dessa declaração pré-preenchida, presidente? Bem, a declaração de imposto de renda já iniciou o processo, né, de entrega no dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio. Mas, tradicionalmente, né, já inicia com a possibilidade do contribuinte fazer essa declaração pré-preenchida. O que é essa declaração pré-preenchida? A Receita Federal ela tem várias informações do contribuinte que estão no seu banco de dados e ela disponibiliza isso para o contribuinte para ele evitar de cair numa malha fiscal e facilitar a sua declaração. Eles, por motivos técnicos, a Receita Federal não conseguiu liberar essa pré-preenchida desde o dia 17. Então, a partir de hoje, está liberado. Então, o contribuinte pode entrar no site da Receita ou, através, baixar o aplicativo e fazer a declaração pré-preenchida. Então, facilita a vida dele e evita que ele caia numa malha fiscal. Mas é importante o contribuinte ter ciência, né, que a responsabilidade de conferir essas informações é dele, né? Então é sempre importante isso também deixar bem salientado. Eu ia perguntar se é seguro, né? Eu vou lá, baixo a pré-preenchida, olho lá, já sei se vou receber, se vou pagar, tal, e dou um clique para enviar. Isso é seguro ou, como o senhor falou, tem que estar atento aos detalhes? Bem, tem que estar atento aos detalhes porque são informações que a Receita consegue, né, através dos sistemas dela, sistemas, né, que são informados, né? Por exemplo, as contas bancárias, os saldos, os bancos mandam declarações para a Receita Federal, então ela tem essas informações. Se eu adquirir um imóvel, né, os cartórios mandam essas informações. Se eu tenho salário, né, sou da CLT, as empresas mandam essas informações. Então, tudo isso é reunido e pode acontecer de ter erros, né, no envio de declaração ou não ser enviado. Então, por isso que o contribuinte ele tem a responsabilidade de conferir se aqueles dados, se aquelas informações estão corretas, né? Às vezes acontece da empresa mandar uma declaração errada, depois retificar. Então, o contribuinte tem que estar atento. E pode fazer isso também, mesmo na pré-preenchida. Eu posso encaminhar e depois retificar, não? Sim, eu posso retificar a declaração quantas vezes o contribuinte desejar, né? Desde que ele não esteja numa malha fiscal. Então, no momento que ele entra numa malha fiscal, a Receita já não permite mais retificação e aí as entregas, né, tem que ser via documentos através do site, né, mas digitalizados, né? Então já não aceita mais somente retificar a declaração. A pré-preenchida também pode servir como consulta, por exemplo. Consultar os dados que estão ali, né, e entender melhor para depois fazer a declaração. O correto mesmo, né, Jorge, é o contribuinte ele então ter toda essa documentação, né, todos os informes, né, por exemplo, os informes de bancos, as despesas médicas deles, as despesas com educação, os dependentes, ele ter todos esses informes e buscar da Receita essas declarações pré-preenchidas e bater, né? Ver se essas informações estão batendo, sim, complementar o que precisa, né? Então, assim, é uma forma de facilitar. Então, a questão de digitação também, né? Então, principalmente as despesas médicas. Agora, com a despesa médica, são somente com recibos eletrônicos, essas informações também já vêm pré-preenchidas. Porque, às vezes, tu vai numa consulta, não pega o recibo na hora, não pega a nota, e na pré-preenchida vem todas essas informações. Mas nem lembra mais e já está lá, né? Isso. E aí, às vezes, o que acontece, né? Acontece do contribuinte ter uma despesa médica e não vem na pré-preenchida. Aí fica aquela dúvida, lança ou não lança? Lança, né? Porque às vezes é um profissional liberal, né? Autônomo, sim, que ele só vai declarar com a sua declaração. Aí depois a Receita faz o cruzamento das informações. Aí. Lança se tiver o comprovante. Comprovante, ali, né? Isso, o recibo ou a nota fiscal. Sem comprovante é melhor não lançar. Então serve sim para consulta. A gente pode fazer a consulta lá. Pode abrir a pré-preenchida, fechar sem enviar ela, sem ter problema nenhum? Pode, sem enviar. Hoje a Receita Federal é multicanais, né? Então eu posso abrir no celular, fazer no computador, terminar numa, abrir noutra. Então, assim, hoje é bem tranquilo. Só que depois de transmitido, aí teria que retificar, né?
Então o único cuidado é esse, não transmitir sem antes ter ciência de que está tudo certo. Agora tem um detalhe aí na declaração de imposto de renda que o pessoal tem que ficar atento. É quem faz aluguel por aplicativo, né? O mais conhecido é o Airbnb. E não declarou esses valores ganhos com esses aluguéis, porque a Receita Federal está em cima disso também, né, presidente? É importante, Jorge, todos os rendimentos deveriam ser tributáveis, né? Então, um rendimento que às vezes a gente não consegue escapar, né, da Receita, por exemplo, é a aposentadoria, é a questão do teu salário. Isso já vai as informações para a Receita tem. Esse ano em específico, a Receita pediu para essas plataformas que fazem essa intermediação dos aluguéis, que elas mandassem essas informações dos seus clientes desde o ano de 2000. A Receita pode retroagir 5 anos, né? 2020, desculpa. 2020. Então, desde 2020, então até 2024, fecha os 5 anos. E o contribuinte, aqui na nossa região tem muito, né? Principalmente na época de Oktoberfest, na época de verão, esses aluguéis por temporadas. Esse contribuinte deveria ter recolhido lá no mês que recebeu o imposto de renda através do Carnê-Leão. Muitos não recolhem. E agora a Receita provavelmente vai colocar numa malha fiscal e esse contribuinte vai ter que recolher, provavelmente com multas e juros. Então, assim, o contribuinte que tem aluguéis por Airbnb, no Booking, outras plataformas, toma cuidado, porque a Receita está de olho nisso. Inclusive, os motoristas de aplicativo. Os motoristas de aplicativo também. Tem muitos Uber aqui na nossa região, né? 99, Uber. Esses também, a Receita tem essa informação. E é importante ele declarar esses rendimentos também. Às vezes eu trabalho e tem Uber, somos dois, dá um valor alto aí de imposto. É verdade. E tem muita gente que usa o aplicativo de transporte como um complemento de renda e acaba não se tocando disso, né? Porque isso está num aplicativo, ou seja, está acessível para a Receita Federal fazer uma fiscalização. Toda a renda, muitos bicos aí, né? Tem muitas pessoas que trabalham registrado, final de semana faz um extra de garçom, algo assim. Toda essa renda deveria ser tributável. A Receita às vezes não tem braço para pegar todas essas rendas, mas nós temos um detalhe, né? Ela consegue retroagir 5 anos. Talvez hoje ela não tenha, mas daqui a 5 anos ela tenha tecnologia. O exemplo é a Airbnb, né? Então quem estava tranquilo até então, nesse momento não está mais tranquilo, que a Receita hoje já tem essa informação e deve notificar esses contribuintes. Então, assim, sempre tomar cuidado, né? Dentro da possibilidade, declarar e ficar em dia e ficar tranquilo com o imposto de renda. Ai, que dor de cabeça para quem alugou e não recolheu o imposto nos últimos 5 anos, né? Porque pode vir uma paulada muito grande aí, dependendo do volume de negócios que foi feito, né? Sim, a Receita Federal do Brasil é uma que tem o maior banco de dados do contribuinte. Ela tem muita informação do contribuinte, deu aquela situação do Pix lá no início do ano, mas ela tem tudo isso controlado, né? Ela sabe quanto que você recebeu de renda, ela sabe quanto que você movimentou na sua conta bancária, ela sabe se você adquiriu um imóvel, ela sabe que você tem ações, ela sabe quanto que você gastou de saúde, quanto que você gastou com educação, quanto você recebeu de aluguel. Ela tem todas essas informações e quando ela começa a cruzar essas informações aí, com essas malhas fiscais cada vez mais finas, né, o contribuinte vai ter com certeza mais tributos para recolher. Ficar atento acima de tudo, né? Prestar muita atenção e pensar bem antes de tomar uma atitude para lá na frente não ser surpreendido, né? Ricardo Luiz Thomas, presidente do SESCOM, a gente também quer falar sobre o Fundo da Infância e do Idoso. É possível o contribuinte contribuir com esses 2 fundos. Se eu não me engano, no ano passado, o Blumenau arrecadou pouco mais de R$1 milhão para dinheiro destinado a esses fundos, né, com uma capacidade de arrecadação de 27 milhões. Então, uma distância muito grande aí, né? Se todo mundo contribuísse com o fundo, com esses fundos, a cidade poderia arrecadar 27 milhões, ou seja, dinheiro que não iria para Brasília, ficaria aqui com um destino já previsto, né, de ações exclusivas para criança ou idoso. Como é que a gente faz para contribuir? E em que casos a gente pode contribuir?
Bem, Jorge, isso é importante, né? Porque o contribuinte tem uma possibilidade na hora de fazer sua declaração de imposto de renda. Primeiramente, esse contribuinte ele tem que verificar se a sua declaração qual que é mais vantajosa para ele, se é o modo completo ou a simplificada. A grande maioria dos contribuintes é o modelo simplificado. Esse contribuinte não pode fazer a doação para os fundos. Mas caso o contribuinte, na hora de fazer sua declaração, perceba que o modo completo é aqueles que eu consigo usar todas as minhas deduções, né? Os meus dependentes, despesa médica, o meu INSS, a pensão que eu pago. Então, é mais vantajoso, ele pode fazer as doações para os fundos, seja da criança e do adolescente, seja para o idoso. É super fácil, o próprio sistema ele já calcula o valor que eu posso doar. E é importante lembrar que eu posso doar para os dois fundos, né? 3% para o idoso e 3% para as crianças e os adolescentes. E esses recursos, como você mencionou, não vai para Brasília, fica aqui na nossa região, fica na nossa cidade, que a gente define a cidade que a gente vai doar. Ele entra nesse fundo municipal e esse fundo municipal tem projetos aprovados por entidades sérias que desenvolvem um trabalho belíssimo, seja com a criança, seja com o adolescente, seja com o idoso. Inclusive, nós fizemos no dia 17 um café contábil, onde a gente reuniu a imprensa e os contadores, e a gente levou 3 instituições que recebem recursos e a importância que tem para essas instituições esses recursos, né, que ficam aqui. Blumenau realmente, ano passado, tinha um potencial de algo de torno de 27 milhões, com uma dedicação aí de várias entidades, inclusive o SESCOM, da imprensa, que também tem um papel fundamental, dos empresários, dos contribuintes que têm imposto a pagar ou a restituir, mas que declaram o modo completo, nós conseguimos arrecadar um pouquinho mais de R$1 milhão. Ano passado teve uma situação bem específica que poderia ser doado para o Rio Grande do Sul. Então, Blumenau adotou o estado do Rio Grande do Sul, fez uma doação interessante lá para o estado do Rio Grande do Sul. Mas, mesmo assim, né, de 27 milhões, nós só 1 milhão, nós temos tem um espaço muito grande aí, né, que pode ficar recursos aqui na cidade. Isso. A nível Santa Catarina, nós temos um potencial algo em torno de 490 milhões de reais e ano passado a gente arrecadou algo em torno de 17. Então, olha, a distância aí é bem maior. Bem né? grande. Então, fica aqui o convite, né? Então, fica ali, você que é empresário, você que é contribuinte, verificou que a declaração completa é a mais vantajosa, faça as doações. É fácil, é seguro e fica esses recursos aqui. E aí a gente sempre faz aquela pergunta, né? Você confia mais em Brasília ou no seu governante aqui na cidade onde você mora? É verdade. E esses recursos ficam aqui e são bem administrados aí. Sem dúvida nenhuma. Na pré-preenchida é possível fazer também? A pré-preenchida são as informações que a Receita manda e aí ela vai me indicar qual que é a melhor, a simplificada ou a completa. Uhum. Então eu busquei as informações da pré-preenchida, ficou a declaração completa a mais indicada para mim. Eu vou pagar menos imposto ou vou ter mais imposto a restituir. Aí eu posso fazer doação. Se a simplificada é mais vantajosa para mim, eu não posso fazer a doação. Já tem pedido junto à Receita Federal que a gente pudesse doar para quem fosse o modelo simplificado, que a gente pudesse parcelar essas guias em 8 vezes, como é parcelado os demais impostos. Quem tem imposto a restituir não precisasse pagar a guia, mas são demandas que a gente leva, né? E, infelizmente a gente não teve esse retorno ainda, Jorge, mas a gente está batendo, como a gente diz, pedindo, né? E uma hora a gente espera ser atendido essas nossas reivindicações. Né? Só para explicar então, presidente, né? Quem tem imposto a pagar, por exemplo, né? Ele vai ter uma guia separada para a contribuição do fundo, né? Que não pode ser financiada, né? Ele tem que pagar à vista essa guia. Já o restante do imposto a declarar, ele pode parcelar em 8 vezes, né? Imposto a pagar. Quem tem a receber, que daí talvez mora o grande desmotivador, ele vai ter que gerar uma guia, pagar para lá na frente, quando for receber, ele receber de novo aquele dinheiro que ele pagou, né? É, isso mesmo, Jorge. Isso aí talvez desmotive um pouco. Só exemplificando, né? Vamos imaginar que o modo completo da minha declaração é mais vantajoso e deu R$1.000 de imposto de renda a pagar. Esse R$1.000 eu posso parcelar em até 8 vezes. Mas vamos imaginar que eu vou pagar em cota única, vencendo a primeira dia 30 de maio. Se eu fizer uma única guia, esse recurso vai todo para Brasília de R$1.000.
O que eu posso doar? Eu posso doar 3% para o fundo da infância e 3% para o idoso. Se eu não tiver errado na conta, dá R$30 cada um. R$60 no geral. Então, o que acontece? Esse contribuinte ele vai sair com 3 guias. Uma guia de R$30, que é do fundo da infância, do adolescente, outra guia para o idoso de R$30 e mais uma guia de R$940. Quanto que esse contribuinte pagou no final? O mesmo R$1.000, só que ele está pagando em 3 guias. E essas 2 guias aí vão para os fundos e uma vai para Brasília. Se eu for parcelar, então o que acontece? Eu vou sair com 3 guias também. Eu vou sair 30 e 30 e mais uma guia da diferença dividido por 8. Então essa é a diferença. A maior dificuldade é que tem imposto a restituir. Vamos imaginar que eu tenho R$1.000 de imposto a restituir. O que eu teria que fazer? Fazer só 2 guias, porque imposto a restituir eu não preciso fazer guia, de 30 e 30. E quando eu receber a restituição, eu vou receber o 1.000 mais esses R$60, que é corrigido pela Selic. Então é um bom investimento. Então assim, às vezes a gente faz um pedido, né, principalmente para os empresários, para esses colaboradores, esse contribuinte que tem uma renda um pouco maior, que mesmo dando imposto a restituir, que pague, depois vai ser restituído, corrigido aí pelo juro Selic. Não perde nada, né? Não. Obrigado, presidente, pela participação nessa manhã e pelos esclarecimentos. Só, Jorge, tem uma ação importante que o Sescom Blumenau está desenvolvendo aí para os contribuintes. No dia 10 agora do mês de abril, nós vamos ter o dia D do Declare Certo, onde nós vamos ter profissionais da contabilidade atendendo de forma voluntária e gratuita para tirar todas essas dúvidas ali. Eu estou com dúvida, fui fazer a minha declaração, mas eu estou com alguma dúvida, o ideal é sempre procurar um profissional contábil. Mas, se você acredita que consegue fazer sua declaração, mas ainda estou com uma dúvida, tire essa dúvida com esse profissional gratuitamente. Em Blumenau, nós vamos estar nos 3 shoppings da cidade, o Norte, o Neumarkt e o Vale Europeu, das 10 da manhã às 10 da noite. Então nós vamos ter profissionais ali atendendo a população de forma gratuita. Além de Blumenau, nós vamos ter em 5 regionais: Apiúna, Gaspar, Indaial, Pomerode e Rodeio. Também nos horários ali, onde a gente vai atender de forma gratuita essa população. Então fica o convite, você vai, leva a sua dúvida, vai ter um contador à disposição e declare certo e fica tranquilo aí, né? Com certeza. Obrigado mais uma vez, uma ótima semana. Ricardo Luiz Thomas, presidente do Sescom de Blumenau, conversou com a gente.